em Mateus, capítulo de número 6, o versículo 21. Mateus, capítulo 6, o versículo 21. Mateus 6, 21, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Convido você a ler comigo agora em Jeremias, capítulo 29, e o versículo de número 13. Jeremias, capítulo 29, e o versículo de número 13. Vou esperar os irmãos acharem. Aleluia. Que diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Até aqui, pode tomar o teu assento. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o primeiro texto que nós lemos vai nos dizer que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Mas o que é um tesouro? Tesouro é tudo aquilo que eu e você supervalorizamos. É tudo aquilo que nós priorizamos acima das outras coisas. E o tesouro a gente acaba colocando a nossa prioridade, as nossas forças, o nosso desempenho para atrair esse tesouro. Muitas pessoas nos dias de hoje têm colocado como tesouro manjares dessa terra, coisas dessa terra. Só que o texto vai nos dizer que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E é aqui que está o detalhe. Porque aonde é que o nosso coração deve estar? Na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a prioridade, o primeiro, precisa ser você buscarmos a presença de Deus. Só que nos dias de hoje muitas pessoas têm preenchido o seu coração com tesouros dessa terra. Eu e você, nós precisamos entender que a vida nessa terra ela passa, ela é passageira. Nenhum de nós vai estar aqui daqui a 100 anos. E até lá, o que eu e você estamos fazendo para a obra de Deus e para o reino de Deus? Aonde eu e você estamos colocando o nosso coração até lá? Porque o tempo está passando, ele não para. A semana passa rápido, é uma correria. Mas eu e você, nós precisamos colocar o nosso coração onde ele deve estar, que é no reino de Deus, é na sua presença. E o texto vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós somos líderes de jovens. Eu gosto de falar que o jovem é muito sincero, ele procura a gente, ele fala aquilo que ele pensa mesmo, aquilo que está no coração dele, ele é transparente. E muitos jovens falam assim: será que Jesus já está voltando? Eu queria que ele esperasse mais um pouquinho, porque eu ainda não casei, porque eu ainda não comprei meu carro, porque eu ainda não me formei. Por que alguns jovens pensam isso? E a gente daí discipula, ensina, porque eles estão colocando como tesouros as coisas dessa terra. E acabam pensando que se eles não viverem o melhor dessa terra, eles não vão ser felizes no céu. Só que você, nós precisamos entender que nada dessa terra se compara à glória que vai ser lá. Nós estamos na terra, mas nós não somos a terra. Só que muitas pessoas têm colocado o seu coração na terra. E quem coloca o seu coração na terra não almeja o céu. E aqui nós temos um problema, porque se não almeja o céu, não se prepara para entrar no céu. Aí muitas pessoas acabam ficando despercebidas, distraídas, vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. Mas ele vai voltar. Eu e você estamos preparados. Eu e você cremos, ele vai voltar. Então é melhor que eu e você estejamos preparados, colocando nosso coração aonde ele deve estar. A questão é que eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero abrir aqui um parênteses, que nos dias de hoje, além dos tesouros que muitas pessoas têm preenchido o seu coração e se afastado da presença de Deus, muitos têm ido um pouco além, colocado ídolos, deuses falsos no seu coração. Entenda que idolatria não é eu e você somente adorar uma imagem de barro.
Idolatria é eu e você amarmos qualquer coisa acima de Deus. Meu Deus. É eu e você ocupar o nosso coração com qualquer coisa que não seja a presença de Deus. Isso se torna um ídolo. O pastor Tim Keller, que faleceu ano passado, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Deuses Falsos. E nesse livro ele vai descrever diversos deuses falsos que estão presentes no cotidiano e que, se a gente não cuidar, a gente acaba permitindo que eles entrem no nosso coração. E eu vou citar poucos para a gente ganhar tempo e eu fechar esse parênteses. Eu quero citar aqui o Deus falso do ego inflado. Nós vivemos em um tempo em que o Deus do ego inflado é tão forte, é tão presente, em que mensagens super macias estão sendo preparadas para massagear o ego. Louvores de homem para homem são preparados para massagear o ego. Verdade, Deus. E isso tem se tornado comum no nosso meio. Por quê? Porque o ego inflado é tão presente que muitas pessoas, para conseguir agenda, para conseguir propagar o seu nome, acabam fazendo isso para facilitar o processo. E isso acontece em vários lugares, não é somente na igreja. O ego inflado está muito presente. As mensagens são modificadas, as mensagens são mais coaching, são mais autoajuda. E eu quero que eu e você venhamos entender que nós não precisamos modernizar a forma que o Senhor trabalha. Eu me lembro de Davi. Davi, ele se torna rei e ele tem um sentimento glorioso. Ele pensa assim: eu quero recuperar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela simboliza a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela permaneceu durante 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Só que durante 20 anos ela só esteve na casa de Abinadab, mas ela nunca foi prioridade na vida. Aí os 20 anos se passaram e nada demais aconteceu na vida dele. Aí Davi vai querer fazer a coisa certa, só que da maneira errada. Porque Deus deu uma direção que para carregar a Arca da Aliança não era de qualquer maneira. Somente os levitas poderiam carregar a Arca da Aliança. Glória a Deus. Era feito de madeira de acácia, coberta em ouro, e eles carregavam através de varas, caminhando. Davi, ele quer fazer a coisa certa, só que ele vai querer modernizar. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar um carro de bois novos. Olha que chique, olha que bonito. Ele pegou algo caro, ele pegou um carro de bois novos e colocou a Arca da Aliança em cima. Só que o modernizar não deu certo. Enquanto eles estão caminhando com aquele carro de boi, os bois tropeçam, a arca pende, Uzá coloca a mão para segurar a arca e morre, porque tentou modernizar, tentou fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Aí Davi cria um temor, e a Arca da Aliança vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E ela vai ficar ali somente 3 meses. Só que ela não somente esteve ali na casa de Obed-Edom, ela se tornou prioridade. Ele entendia que não era somente uma arca, mas era a presença de Deus. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje e algum vizinho chegasse lá e perguntasse para sua esposa: Obed-Edom está aí? Eu acredito que ela diria o seguinte: ele está lá aos pés da arca. Ele está lá no quarto onde fica a arca. É que eu não sei se você sabe, mas é que a presença está aqui. Eu acredito nisso, porque a Bíblia vai dizer que chegou aos ouvidos de Davi: tem prosperado Obed-Edom por meio da arca do Senhor. Aí Davi vai fazer o seguinte: agora eu vou buscar a arca, e da maneira correta. Davi vai, e ele vai trazer a arca da maneira correta. Só que o detalhe é que quando ele vai buscar a arca, Obed-Edom não se contenta com os 3 meses em que a arca esteve ali, porque quem prova da presença se torna apaixonado. Ele não se contenta mais com qualquer coisa, ele tem sede da presença. Aí Obed-Edom vai falar o seguinte: a arca vai, eu vou junto. E Obed-Edom se muda para a cidade de Davi. Aí você conhece a história: quando Davi chega lá, Davi salta, Davi festeja. Ele não brada, ele não salta, ele não festeja quando ele mata Golias, ele não brada e não festeja quando ele derrota os outros inimigos, mas ele dança, festeja quando ele recupera a presença de Deus para a cidade. É alguém que entende a importância da presença de Deus. Então que eu e você não venhamos permitir entrar no nosso coração deuses falsos, ego inflado. Outro Deus muito presente nos dias de hoje, entende que eu vou dizer isso, é muito comum.
Provavelmente aqui não acontece, mas é comum. A minha esposa é psicóloga. E ela pega muitos e muitos casos assim, até mesmo dentro da igreja, de pessoas que tiveram seus filhos, mas não tiveram seus filhos para o Senhor. Acabam idolatrando os filhos. Acabam colocando os filhos num patamar elevado acima de Deus. E eles vivem para os filhos. E os filhos devem viver aí para eles. Só que os filhos crescem. E a Bíblia vai dizer que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão uma só carne. Quando isso vai se cumprir, os pais se desesperam, se apavoram. Porque enquanto o filho crescia, eles dedicaram toda a sua energia, todo o seu vigor, tudo que tinham para o filho. Colocaram o filho acima de todas as coisas. Aí eles entram em crise de identidade, crises psicológicas, desenvolvem traumas, transtornos que precisam ser tratados, porque colocaram no seu coração algo acima da presença de Deus. Aleluia. E isso é um Deus presente nos dias de hoje. Com os jovens a gente tem trabalhado muito um Deus que é perigosíssimo, que é o Deus do relacionamento. A gente vive num tempo, irmãos, em que por aí afora os filmes, as séries, os livros, as músicas são feitas para passar a mensagem para os jovens e para os adolescentes, que eles só vão ter identidade quando eles estiverem namorando, que eles só vão ter valor na sociedade quando eles estiverem em um relacionamento sério. Aí isso gera uma crise no adolescente e no jovem que ainda não está namorando, porque ainda não chegou o tempo, em que eles entram em carência, eles entram em desespero. Eles chegam até para a gente, alguns falam, 1000 namorarão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não estou sendo atingido. Eles ficam desesperados. E isso também traz problemas sérios. Primeiro, porque às vezes aparece a pessoa errada. O inimigo apresenta pessoas erradas. E como eles estão desesperados e carentes, eles abraçam qualquer pessoa. E entram muitas vezes em relacionamentos tóxicos, relacionamentos em julgo desigual e por aí vai. O que traz muitas consequências. E essas pessoas, com medo de voltar a ser um solteiro, eles atuam de tudo. Alguns apanham, outros são traídos e por aí vai. A gente pega cada coisa que é terrível, que a gente tem que aconselhar, orar, porque a pessoa está cega, porque a sociedade impõe que o jovem só tem valor depois que está namorando, que está se relacionando com alguém. E isso é um Deus muito presente na vida de muitas pessoas mais velhas também acabam aderindo isso. Mas eu quero fechar aqui esses parênteses, que eu e você jamais venhamos ocupar o nosso coração com qualquer coisa que não seja a presença de Deus. Aleluia.